Oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio Futura Express e Supertrend. Olá pessoal, tudo bem? O Mundo Uni de hoje está no ar. O programa é mais um especial de cursos. E aí, quer descobrir de qual vamos falar hoje? Fique por aí que o programa só está começando. Que tem um amplo mercado de trabalho. Vamos conhecer sobre o que é estudado e as áreas de atuação da engenharia civil. Veja! De acordo com o site Guia do Estudante, a cada ano as universidades brasileiras formam 40 mil engenheiros. Mas para atender a demanda do mercado, deveriam formar 90 mil. Nos próximos 5 anos, o país precisará contar com 300 mil engenheiros de todas as áreas. E uma das mais importantes e carentes é a área da engenharia civil. Pensando nisso, o UniBH procura formar profissionais completos. O curso de engenharia do UniBH, o Engenharia Civil, ele procura formar um profissional que tenha um enfoque sistêmico, um profissional que seja capaz de projetar e atuar nas grandes áreas da engenharia civil, conforme as demandas de mercado, sem negligenciar e sem deixar de lado toda a teoria aliada com a prática. E é um curso que abrange muitas áreas, né? Quais são as principais que os alunos podem atuar quando estiverem formados? Aqui a gente trabalha desde o princípio do curso o olhar sobre 5 grandes áreas da engenharia civil. A construção civil, a tradicional, em si, o campo de estruturas, geotecnia, transportes e recursos hídricos e saneamentos. Quando eu digo enfoque sistêmico, é que o nosso aluno, o futuro engenheiro civil, ele tenha um olhar por todas essas áreas, por mais que ele venha atuar especificamente em uma delas. Grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil ajudaram a alavancar o mercado da engenharia civil. Um evento como a Copa do Mundo e as Olimpíadas que se aproximam, apesar de em primeiro plano, termos a percepção de que são necessários a construção de estádios, tem toda a questão de infraestrutura hoteleira que precisou ser bastante ampliada em Belo Horizonte, a infraestrutura viária, demanda por transporte público para atender os anseios de turistas de todo o mundo, e de recursos em saneamento que são necessários para a ampliação de uma metrópole. Laboratórios com grande estrutura e um corpo docente de qualidade são alguns diferenciais do curso. O diferencial do curso é que a gente, de certa forma, quando a gente trabalha nesse enfoque sistêmico das grandes áreas da engenharia civil, a gente sempre procura alocar nessas grandes áreas professores que têm uma atuação de mercado, mas que vêm de uma formação acadêmica que privilegie o contato com a docência no ensino superior, porque a gente tem muitos alunos que, de certa forma, já atuam no mercado de trabalho e aí, assim, eles estão aqui numa busca de uma graduação, mas, assim, eles têm em mente que, nesse processo, eles têm que passar pela teoria, não pode haver a negligência da teoria, e esse é um ambiente que a gente cria propício para isso, em que teoria e prática andam aliadas para melhorar esse enfoque sistêmico. Esse aqui é o laboratório de geotecnia, mais especificamente ele serve a uma disciplina de mecânica dos solos, e aí a gente coloca aqui, entendendo o solo como um elemento suporte a qualquer infraestrutura que venha a se erguer sobre esse elemento. Diversos fatores levaram os alunos a escolher o curso de engenharia civil. Bom, minha família toda já mexia na área de construção, meu avô foi marceneiro a vida toda e meus 2 tios também. Aí se a gente conseguisse engenharia civil na família, ia ser mais fácil para poder assinar os projetos e talvez no futuro até mesmo abrir uma empresa para a nossa família, que já está mexendo com isso. O curso de engenharia civil eu tive a ideia de fazer porque antes de eu concluir minha primeira profissão, que eu sou técnico de enfermagem, eu já havia feito AutoCAD e achei interessante a questão de projetos na engenharia. O mercado é bom e o mercado de engenharia é amplo, não é só uma área. Então eu tenho várias opções quando eu formar, eu posso especializar em várias áreas. Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta e foi uma consequência, e eu gosto também.
Hoje eu aprendi a gostar e trabalho com eles, já tem uns 3 anos. Uma das áreas para trabalhar na engenharia civil é como especialista em perícia. Mas e aí, o que esse profissional faz? É um profissional que deve vistoriar obras prontas ou em andamento e mostrar o andamento dela através de um laudo. É um profissional que tem uma linguagem mais voltada para juízes, advogados e outras áreas específicas dessa região de perícia mesmo. Você falou de vistoria. O que é essa vistoria e para que serve? A vistoria consiste em observar os aspectos físicos da obra, verificar tudo que foi feito na obra e mostrar se isso está dentro de uma norma, está dentro de uma boa prática de engenharia. O profissional de perícia, ele fez uma especialização, ele tem toda uma estrutura para avaliar uma obra, tendo em vista o projeto e as especificações que o contratante sugeriu no início. Então, a garantia de ter um profissional dessa área ligada, fazendo uma vistoria numa obra terminada, é a garantia de ter uma aderência ao projeto. Isso é a garantia de investir um capital e ter um retorno daquela edificação. O Brasil está em constante crescimento e, devido a isso, o engenheiro especialista em perícia ganha mais espaço no mercado. O mercado está muito bom. O Brasil ele é carente de obras de infraestrutura, de moradia, todo mundo sabe disso. Ultimamente, a gente teve uma melhoria na economia e existem muitas obras em andamento, muitas obras foram entregues agora, tem pouco tempo. O profissional ele tem uma área bem ampla, porque muitas obras estão sendo entregues agora, foram entregues recentemente, e o profissional da área de construção, ele ainda não chegou ainda naquela condição de fazer uma boa obra. O pessoal ainda está se especializando. O Brasil ficou muito tempo sem obra, né? As cidades ficaram muito tempo sem fazer grandes obras. E agora esse pessoal tem que dar conta de muitas obras ao mesmo tempo. Quando a gente vai na obra, a gente vê muito problema. Então, o engenheiro especialista ligado, o perito, na obra, ele mostra para o cliente tudo aquilo que ele poderia ter melhorado, o que ele fez de errado, para ainda resolver o problema e entregar uma boa obra. E se a gente fizer um balanço da área de perícia 10 anos atrás e hoje, o que mudou? Mudou o investimento. Hoje em dia o Brasil está fazendo muita obra, entregou muita obra e falta muito mais. A gente pode perceber a quantidade de obra de infraestrutura que falta. A gente tem problema de saneamento, problema de vias, de rodovias, ferrovias, quer dizer, se o Brasil continuar crescendo igual está, ele vai continuar tendo uma carga muito alta de investimento. Para isso, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade, a gente faz um viaduto, ele cai. Então a gente tem que melhorar a nossa mão de obra, melhorar os nossos projetos. Eu acho que o perito, na sociedade, ele ajuda porque ele verifica o andamento da obra, verifica a obra pronta e isso gera lições aprendidas para a gente fazer novas obras melhores do que antes. Se a gente pensar num prédio, assim, quais que são os problemas mais comuns que um perito detecta quando ele chega numa obra? Falta de manutenção, quase sempre. Na verdade, os prédios, os construtores são obrigados a entregar um manual de uso e manutenção do empreendimento. É o manual do síndico, vamos falar assim. E o pessoal ainda não tem uma cultura de fazer manutenção e é necessário. O engenheiro especialista em perícia pode atuar em diversos casos, desde os preventivos até os reparos. A vistoria cautelar de vizinhança, ela serve para identificar, quando uma pessoa quer fazer uma obra, ela vai mostrar como estão as obras dos vizinhos antes de começar a obra dela, de forma que, se algum problema acontecer no vizinho, a pessoa não pode acusar aquela obra como causadora do problema, né? E aí a gente mostra quem são os vizinhos, como estavam as edificações antes de começar, que está o projetinho dela, o que ela vai fazer. É uma área que dá muita segurança para quem está contratando. Eu acho um exemplo muito bom esse. Um outro exemplo que a gente pode mostrar no caso, a inspeção predial, que é um trabalho que deve ser feito contratado por síndicos para mostrar como está o prédio naquele momento. Ele pode ter um foco de manutenção, quer dizer, o prédio tem 10, 20 anos e o síndico quer saber o que ele deve fazer para manter o prédio em boas condições, ou até mesmo logo após a entrega por uma construtora. Os síndicos, os novos moradores querem saber se aquele prédio foi bem feito. E aí o perito pode ajudar. Nesse caso aqui, a gente encontrou vários problemas, eu faço uma análise de sensibilidade, que eu vou mostrando cada problema e vou dando uma nota.
Então, cada problema, quer dizer, a pessoa tem que focar mais ali. Ou reclamar a garantia, ou então fazer uma obra de melhoria daquilo ali. Um outro tipo, uma outra aplicação, já é o caso de um sinistro mesmo, que é um dano, um grande dano que pode acontecer. A gente tem um grande problema aqui em Belo Horizonte, que é a nossa topografia, né? E a topografia, ela além de colocar muitas edificações em encostas, a gente tem também o problema da concessionária, né? Que ela tem que levar água nova para a gente, e essa água sempre está pressurizada dentro do cano, e retirar nosso esgoto. Então, quando uma encosta se movimenta e uma adutora de água, um tubo de água, ele rompe, vira uma catástrofe. E isso tem acontecido em Buritis. Quer dizer, a concessionária pode ter um problema de um tubo se romper, aquela água vaza silenciosamente sobre o terreno, e aí o terreno pode descer e cair. Isso já aconteceu várias vezes. Você já sabe que o nosso intervalo é rapidinho, então não saia daí.